Olá, estamos aqui nessa segunda-feira, em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré, trazendo uma proposta de reflexão em torno da infância e da juventude, e rogamos ao Pai que nos abençoe a todos, e por acréscimo da sua misericórdia nos inspire, nos dê coragem para enfrentar os desafios do dia a dia, na certeza que estamos em construção de dias melhores. Meu nome é Leisa Paloschi de Oliveira e falo aqui em nome das evangelizadoras do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Nos colocamos numa posição de semeadoras, com uma escuta, com um olhar e com uma fala sensível, para que os ensinamentos do Cristo cheguem aos corações infantis. O olhar da doutrina espírita nos permite ver na criança e no jovem o espírito reencarnado, com múltiplas experiências anteriores, carente de orientação para enfrentamentos dos desafios desse século. Jesus convidou os discípulos, fez deles pescadores de almas, pescadores de homens. Esse convite chega até nós também, para que sejamos semeadores nesses corações e principalmente que tenhamos em mente essa proposta que ele fez para os discípulos, para que não criassem obstáculos às crianças até a sua proposta. Acolhendo o convite de ide e ensinai, na certeza de que a colheita pertence a Jesus, nos associamos a esse raciocínio de André Luiz de que a educação da alma é a alma da educação. A proposta trazida aos corações jovens e às crianças é uma proposta de educação. A educação à luz da doutrina espírita trata da arte de formar caracteres, aquela que incute hábitos. Nós estamos falando de um conjunto de hábitos adquiridos e que serão modificados ao longo de uma trajetória. Instruído o homem conhece, educado vence e evangelizado serve sem cansaço, redimindo-se. Esse pensamento da Amélia Rodrigues acrescenta ao processo da educação a evangelização. E vamos agora falar em servir. O homem trabalha sua intimidade, pela disciplina faz um processo de educação, e o verbo servir lança em direção ao outro, lança em direção às necessidades que estão à sua volta. E esse é o caminho da evangelização. A evangelização espírita infantil foi implantada na Federação Espírita Brasileira em 14 de junho de 1914. A evangelização inspira a transformação moral dos homens e do mundo por meio dos ensinamentos de Jesus. Como semeadores, seguimos uma caravana que está há mais de 100 anos trabalhando nesse território brasileiro. Podemos falar também de que essa proposta ela veio do mundo espiritual, tocou corações aqui na Terra e continua num movimento incessante, chamando atenção para esse trabalho de renovação que é possível ser feito em torno desses corações que retomam a vida corpórea. O Espiritismo é o fruto dos ensinamentos dos Espíritos. Esses ensinos dos Espíritos são trazidos à Terra através de intermediários, de médiuns, que psicografaram as mensagens, as instruções dos Espíritos. Hippolyte Léon Denis Arrivaille é o pedagogo, é o homem que, pelo seu trabalho aqui na Terra, analisa, organiza e produz o Livro dos Espíritos, que traz os ensinamentos básicos da doutrina espírita. Hippolyte Léon Denis Arrivaille assume o codinome Allan Kardec para que ficasse claro que ele era esse operário no plano corpóreo, mas que os ensinamentos, a autoria, era dos espíritos. Deus tem, então, uma proposta de revelação aos homens. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, traz um projeto pedagógico para a humanidade nesse processo de renovação íntima.
Nós encontramos na questão 625 do Livro dos Espíritos Jesus como o modelo, aquele que apresenta a forma que nós podemos viver as diferentes circunstâncias aqui na Terra. E o guia que segue à frente nessa caravana, nos mostrando o caminho que nos leva a Deus. Deus, Jesus e Kardec. Temos aqui uma proposta de viver os ensinos dos Espíritos. A bandeira da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Essa caridade, ela é entendida com 3 portas libertadoras. Benevolência para com todos, fala do bem que nós podemos fazer a nós mesmos e ao próximo. A indulgência é a maneira como nós podemos olhar para as imperfeições do próximo, entendendo que também cometemos erros e como cometemos. E o perdão, como esse sentimento maior que liberta a nós e ao próximo. Encontramos nesse conceito de caridade uma tríade: indulgência na forma de pensar em relação ao outro, a proposta da benevolência como uma forma de agir e o perdão como uma forma de sentir. Então, pensar com indulgência, sentir como perdão e agir com benevolência. A proposta dos Espíritos, então, pensar, sentir e agir. Esse encontro que acontece na casa espírita com os jovens e com as crianças falam da integração da criança e do jovem com Deus, com o próximo e consigo mesmo, por meio do estudo e vivência da doutrina espírita. Criamos um ambiente de trazer de volta o Cristo aos dias atuais. Tratamos, então, do cristianismo redivivo. Hipólito Leão Denis Arrivaio vem de uma família de magistrados, mas a sua vocação era na área da educação. Muito jovem, Hipólito vai à Suíça, junto a Pestalozzi, grande pedagogo à época, revolucionário na forma e na arte de ensinar, trabalhando o raciocínio, o coração e as mãos, o pensar, o sentir e o agir. Pestalozzi usa uma ação educativa de aprender com autonomia, aprender para a autonomia do ser. Essa proposta de Pestalozzi nós vamos encontrar na ação educativa de Allan Kardec. A finalidade educativa do Espiritismo perpassa o conhecimento, o sentimento e a ação, pelo pensar, sentir e agir, com vistas ao exercício do pleno amor, maior ensinamento de Jesus e síntese de todo o processo evolutivo. Emmanuel, espírito que se ocupa da orientação dos homens aqui na Terra pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, orienta que cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para o serviço à humanidade. No Livro dos Espíritos, nós encontramos a orientação de que o objetivo da encarnação é a possibilidade de participarmos dessa obra do Pai. E enquanto participamos dessa obra maior, fazemos o processo de evolução íntima, crescemos, desenvolvemos inteligência, sentimentos. Pedagogia divina nessa ideia da educação integral. Pensar, sentir e agir, cada vez renovados. Por isso, essa disposição de analisar como pensamos, como sentimos e como agimos. É de Pestalozzi a proposta de que a natureza melhor da criança deve ser encorajada o mais cedo possível a combater a força prepotente do instinto animal. Nesse processo evolutivo, existe uma resposta em relação às coisas que acontecem. Existe uma reação instintiva. Na medida que se dá o processo evolutivo, o homem age. E aprender a agir e não a reagir é o grande desafio. A doutrina espírita é uma proposta educativa.
quando analisado essas questões das dificuldades íntimas, é indicado que o que tem nos dificultado o caminho aqui na Terra é o interesse pessoal. Temos propostas boas, já decidimos, já tomamos decisões, mas na hora de implementar é o interesse pessoal que tem se apresentado como a emergência, e o interesse coletivo fica para depois. E aí vem todas as consequências do sofrimento. Então, na base de todo esse processo está o egoísmo. Na pergunta 917, é perguntado aos espíritos qual o meio de destruir o egoísmo. E a resposta é de combater o egoísmo através da educação. Isso significa fazer um manejo, cuidar como após jogar a semente num terreno trabalhado e aparecem as plântulas, as folhas, as flores, os frutos, mas desde cedo a planta precisa desse cuidado. Assim, temos que ter esse olhar atento em relação às ações que dizem respeito ao egoísmo. Porque aqueles pequenos atos que a criança já demonstra como espírito mortal, com a bagagem que traz de outra encarnação, vai se revelando o que mora naquele ser. E que o egoísmo, na resposta dos espíritos, então, se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, o Espiritismo mostra de uma forma muito clara de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual a nossa natureza e para onde vamos. Quando os espíritos já desencarnados contam as suas histórias, os seus motivos de sofrimento, e nós olhamos para essa realidade após a morte, temos uma possibilidade de antecipar aquilo que seria sofrimento e transformar em realizações positivas. Mas para que essa educação se dê, é necessário tato, experiência e observação. Muito tato, muita experiência e profunda observação. Então, a educação, ela exige um olhar da família, daqueles que têm acesso à criança. E no caso da proposta do Espiritismo, essa atenção cuidadosa de tratar o coração da criança rumo a dias melhores nesse futuro. E nesse futuro tem a proposta de um reino de Deus que está dentro de nós. Então, fala de uma paz a ser alcançada na medida que empreendemos esforços aqui no nosso dia a dia. Bezerra de Menezes, espírito que teve a oportunidade de viver nas circunstâncias do dia a dia e se posicionar como já uma alma lúcida e experimentando nas suas tarefas aqui da Terra como expandir esse amor com o olhar mais ao alto, nos propõe, colocando o amor acima dos interesses ególatras, transformar-vos em eternos mensageiros da esperança, derramando a luz da verdade entre as sombras que perturbam as consciências humanas. É essa luz nas almas que clareia os dias que serão melhores no futuro. Maria Montessori, pedagoga, também influenciada por Pestalozzi, traz uma proposta de uma atenção muito especial à criança. Ela fala: as crianças são investidas de poderes não conhecidos, que podem ser as chaves de um futuro melhor. O que trazem os espíritos ao reencarnar? Quais são as concepções novas, as habilidades? O que podem fazer florescer em nosso meio e avançar o que temos tido dificuldades? E por essa presença terna, singela que é a criança, que toca na sua dependência daquele que educa, um sentimento de dependência tão grande que torna sublime a arte de cuidar. Mas também nos faz refletir que ao recebermos uma dessas criaturas sensíveis, não fazemos ideia do que pode desencadear logo mais à frente nos seus desafios reencarnatórios. Então, por que só se concentrar naquilo que dará retorno no campo material? É importante pensar naquilo que dá fortaleza ao espírito durante a sua jornada na Terra. Qual pai pensaria 2, 3 vezes antes de tomar uma decisão, uma preferência por uma coisa de questão simplesmente material, se pudesse prever que lá na adolescência
dificuldades desafiadoras vão aparecer na mente juvenil, convites difíceis para serem trabalhados, dificuldades no campo amoroso. Quando chega o convite do suicídio pelo nada existencial, ou por sentir que as suas forças são tão pequenas perante aos desafios. Se aqui pensamos que lá essas questões podem ser tão graves, o romper de uma questão no campo mental, esquizofrenia, por exemplo, pensar que tudo isso, numa mente melhor alicerçada, num coração melhor trabalhada, é o grande investimento. Então esse é o convite para que todos se unam em torno da infância, para que todos estejam atentos ao expressar da juventude e pela experiência, pela possibilidade de ter vivido algum tempo antes, porque essa é a razão que Deus manda os pais à terra com os compromissos, porque mesmo que os filhos sejam muito inteligentes, eles dependem nesse processo encarnatório da direção dos pais. Então vamos nos direcionar a essas chaves que elas possam fazer esse pequeno giro, abrindo-se portas para que cada um cumpra o seu papel de crescimento aqui na Terra. Olhamos para a reencarnação como essa oportunidade nova, de um novo começo. É um valioso método educativo de que se utiliza a vida, diz Joana de Ângeles. E aí percebemos na pedagogia divina as possibilidades de enfrentar desafios, situações novas, mas os recursos estão dentro de nós. E esses recursos precisam ser encontrados em nossa intimidade. A mente infantil nessas aulas de evangelização lidam com conceitos da reencarnação. E encontramos aí uma criança de 4 anos dizendo: como será que é a vida no plano espiritual? Mãe, o que eu fui na outra vida? Porque eu não lembro. Questões filosóficas profundas vão alicerçando a mente infantil. Essas frases as evangelizadoras colheram no dia a dia dessa tarefa na Casa Espírita Jesus de Nazaré. E nessas reflexões aparece uma criança de 8 anos dizendo: antes de agir, temos que pensar como Jesus agiria. E uma criança de 10 anos, depois de se sentir instigada por uma outra criança que fala de céu e de inferno, e as imagens alegóricas sobre o céu e o inferno, e uma criança de 10 anos responde à outra: o inferno é o que criamos para nós mesmos. Bezerra de Menezes. Toda aplicação de amor no campo da educação espírita visando a alma em trânsito pela infância corporal é valiosa semeadura de luz que se multiplicará em resultados de 1000 por 1. Chegamos à parábola do semeador. O homem que saiu a semear. Em diferentes locais, a terra que recebeu a semente vai produzir em diferentes proporções. Mas a terra boa, a terra fértil, ela vai produzir 100 por 1. Nessa alusão de Bezerra de Menezes, nessa valiosa semeadura de luz que se multiplicará em resultados de 1000 por 1. Por que postergar essa semeadura? Leon Denis é contemporâneo de Allan Kardec. Espírita, ele escreve uma obra sobre a questão da dor e sobre o nosso destino e reflete sobre o pensar, o querer e o agir. E traz um foco muito especial em relação a esse avançar da humanidade. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso a educação desde a infância é de importância capital. Esse conteúdo está no livro do Depois da Morte. Essa clareza que a doutrina espírita nos diz do que nos espera após a morte, nas múltiplas existências e essa possibilidade de construir dias melhores, vamos olhar para quem chega como essa obra que pode ser construída a muitas mãos. Como semeadores, podemos pensar também que enquanto caminhamos,
e largamos as sementes, há a possibilidade de, num caminho de volta, e encontrar esse campo florido. Então seguimos com Viana de Carvalho. Esse espírito indica que educar uma criança e um jovem à luz do Espiritismo é semear luz pelos caminhos do futuro. A evangelização faz um convite para esse olhar sobre o afeto. Sobre a ótica da ação evangelizadora, tratar a criança com afeto e fazer acordar em seu íntimo o amor superior e sublime herdado de Deus, proporcionando o despertar da afetividade latente e conduzindo o espírito ao bem comum a partir de sua felicidade e do próximo. Há uma informação muito interessante que, nesse processo de evangelização, se necessário, será falado. Mas se percebe que há uma comunicação invisível de afeto, de cuidado, de olhar e de compreensão que transcende a vida corpórea. Entendendo que o orgulho e o egoísmo são a base desse nosso sofrimento e esse freio de mão que nos segura nessa trajetória, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em agilitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. É fácil compreender agora que toda essa experiência corpórea é para nos transformar humanos. Quanto de humanidade ainda nos falta? Quanto de humanidade já podemos proporcionar? Humanidade, humanos, o que isso significa para nós? A adolescência é essa fase, é esse momento em que se faz essa transição, o corpo físico cheio de hormônios, oscilando entre o amanhecer e o entardecer, altos e baixos, alegrias, tristezas, sentimentos sendo acordados. O homem velho de experiências múltiplas agora experimenta esses vazamentos, essas inundações que vêm junto com os hormônios, trazendo contradições na mente e nos sentimentos. E essas perguntas se multiplicam. Para que reencarnamos? Basta não fazer o mal? O que é Deus? O que é ser um homem de bem? Espíritos podem nos influenciar? De onde viemos? O que existe após a morte? Para onde vamos? A doutrina espírita, então, se apresenta, baseada no Evangelho, essa proposta de construção do nosso dia a dia, das circunstâncias do dia a dia, e vai trazer a direção da proposta educativa, o homem de bem. Esse homem de bem é como um artista perante a sua ponto de partida ali, um mármore, e vai utilizar as ferramentas necessárias para produzir essa obra. E essa obra nos compete individualmente. Mas também é nesse contato social, é no que podemos, no que conseguimos aprender com o outro, no que nós podemos aprender com o outro, que vai contribuir nesse processo de formação. O homem de bem é essa obra a ser formada. A Federação Espírita Brasileira fez uma enquete nacional com jovens a respeito desse papel da doutrina espírita em suas vidas. Suelen, de 15 anos. O Espiritismo me traz respostas para certas dúvidas, me deixa mais leve, me faz ser uma pessoa melhor e me faz acreditar que não estamos aqui por acaso, que todos nós temos uma missão, que somos importantes e que ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos irmãos. Além de tudo isso, eu aprendi e ainda aprendo todos os dias a conviver com as diferenças e aceitar todas as pessoas do jeito que elas são. O Espiritismo me trouxe também muitos amigos e me criou muitos laços afetivos e tenho plena certeza de que tudo isso é muito importante na minha visão de jovem espírita. Na mesma enquete, com a palavra o jovem, Giovana, 14 anos. A doutrina espírita me dá a certeza de que a vida continua, me dá um propósito para melhorar e viver bem na Terra. Me conforta, pois me mostra que existe um ser soberanamente justo e bom,
que me vigia, me protege e me dá infinitas oportunidades de melhoria. E também me responsabiliza, pois sei que tudo o que eu faço aqui terá consequências. Me faz ter um objetivo, a perfeição. A doutrina espírita nos permite o contato lúcido com o Evangelho de Jesus para que possamos colocá-lo em prática no dia a dia com base nas obras kardecianas. Mateus, 19 anos. Ana Flávia, 20 anos. Tornei-me espírita no início da adolescência, 13 anos, e tenho a certeza que frequentar a juventude espírita foi decisivo para as escolhas que venho tomando desde então. Ser espírita me dá um ponto de vista diferente sobre vários aspectos da vida, o que me ajuda a tomar decisões importantes de maneira mais acertada. Além disso, é na doutrina que tenho meus amigos, que realizo o trabalho voluntário, enfim, que me completo enquanto ser humano. Maria, 18 anos. A doutrina para mim é como a luz de um lampião que me permite ver melhor o caminho à minha frente. Porém, essa luz apenas me mostra as opções e deixa a escolha a meu critério. A escolha e o mérito, méritos e responsabilidades por minhas escolhas erradas. Enfim, o Espiritismo me permite ser essencialmente livre. O Espiritismo não é apenas minha doutrina, é o meu modo de viver. Alice, 18 anos. Nos meus últimos anos parei de frequentar o centro e, de certo modo, larguei de mão a doutrina, para ver se era alguma coisa na qual eu realmente acreditava ou se era algo com o qual eu estava acostumada por ter como verdade ensinada desde pequena. Por todas as vezes, ao voltar, percebi o quanto me fez falta. A doutrina espírita me guia, em especial em momentos de dúvida. Lucas, 17 anos. Ela, doutrina espírita, como filosofia, ciência e religião, é o caminho que me guia, me traz respostas e dúvidas, orientações e ensinamentos. Creio eu que a partir das conclusões e das informações trazidas na evangelização e no centro espírita, crio novas oportunidades para praticar ou tentar e colocá-las como objetivo, ações e ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus, ele como exemplo maior. Fernanda, 19 anos. Me imagino em um quarto muito escuro. Tento de algumas formas conseguir enxergar, mas não consigo. Aí, de repente, se acende uma lâmpada que me mostra o quanto o quarto está bagunçado, desorganizado, tudo fora do lugar. A lâmpada não vai arrumar essa bagunça para mim, mas ela me mostrou o quanto eu tenho que fazer. A doutrina espírita é a minha lâmpada. Fernanda, 19 anos. A doutrina espírita mudou a minha vida, abriu os meus olhos enraizados no materialismo para a da espiritualidade. Me mostrou que não era louca por ver, conversar, ouvir e falar com os espíritos. Me ajudou a fazer amigos interessados no bem, que, diferente de outros jovens, não ligam para bebidas, cigarros, festas como micaretas, onde o sexo é totalmente banalizado. E principalmente me fez querer mudar, ser uma pessoa melhor, sem qualquer tipo de preconceito. Clara, 14 anos. A doutrina espírita é muito importante para mim, pois ela me ensina, me direciona e me aproxima de Deus e de todos os seus ensinamentos. O Espiritismo responde minhas perguntas, dúvidas e abre minha cabeça para eu me questionar e tentar entender o porquê das coisas. Tiago, 17 anos. A doutrina espírita é a minha vida. Não consigo imaginar por quais caminhos estaria sem seu apoio, seu esclarecimento, uma vez que os convites são muitos. Elis, 20 anos. A doutrina espírita se faz presente em todos os momentos de minha vida. Posso dizer que ela me ajudou a encontrar meu caminho, a superar os desafios, a ser mais humilde, a entender o que é caridade de fato e tentar praticá-la, a não ter medo de errar, a amar. Em suma, ela me instrui, mostrando as leis naturais, as virtudes que devemos possuir, a moral do Cristo e todos os seus ensinamentos. Essa doutrina maravilhosa quebra com o forte individualismo que está no ser humano, demonstra que amar e ajudar ao próximo nos edifica. Eu só posso agradecer a Deus por ter nascido em uma família espírita que me introduziu nessa doutrina consoladora. É a doutrina espírita que faz eu ter mais força de vontade em corrigir meus erros e buscar ser uma pessoa melhor.
Larissa, 18 anos. A doutrina espírita é um meio de manter uma ligação fixa, duradoura, estável com Deus. É um suporte moral e religioso em uma época difícil, em uma sociedade conturbada como a nossa. É a forma de fazermos a diferença sem querer ser melhor nem pior que ninguém. E na diferença mostramos que o mundo tem jeito sim, que a humanidade caminha para o bem e que os bons são a maioria. Gustavo, 17 anos. A doutrina é minha base, ajudou a formar o meu caráter. Não me imagino hoje não ser espírita, não imagino a minha vida sem a luz dessa doutrina. É a verdade bela e pura, como água cristalina, como luz no horizonte, iluminando a formação do homem de bem. Abençoada doutrina espírita. Encerrando esse processo de reflexão, agradecemos as vibrações de todos que estão junto a Jesus de Nazaré, produzindo o melhor para os corações. Tomamos dessas sementes da sabedoria divina, semeamos em nossa intimidade com esse desafio de arrotear essa terra, ainda cheia de pedregulhos, mas essa terra bem trabalhada vai permitindo uma nova paisagem. E o semeador tem uma característica, que é o de confiar, de ter esperança na colheita. Evangelização espírita infanto-juvenil. Semear é confiar na colheita. Se semeamos em nossa intimidade e já podemos encontrar algum resultado, por que não em tantos corações que Jesus trabalha silenciosamente como trabalha nos nossos? Uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe e seja a nossa companhia. Seguimos essa caravana que nos leva a dias melhores.